Bom, Camila, o foco desse artigo da Kátia Magalhães, a nossa querida colunista, que mantém essa coluna judiciária em foco, está nessa sanção adicional que foi conferida pelo governo dos Estados Unidos à esposa do Alexandre de Moraes, ao escritório mantido por ela, o que foi feito em função do fato de que, obviamente, os Estados Unidos já haviam dito, representantes, autoridades norte-americanas já haviam dito que iriam atrás de fontes de financiamento, de caminhos utilizados pelo Moraes para burlar os efeitos da sanção individual que ele recebeu mediante a aplicação da Magnitsky, que, repito aqui, a gente já falou isso dezenas de vezes nos nossos encontros, é uma sanção absolutamente legal, amparada no ordenamento jurídico norte-americano e que não viola a soberania brasileira, porque Alexandre de Moraes afeta interesses norte-americanos e com as suas decisões censoras, e a sanção da Lei Magnitsky afeta as companhias, as empresas, os recursos que estão legalmente na órbita de influência dos Estados Unidos. Ninguém está mandando nenhuma força armada aqui para o Brasil para prender Alexandre de Moraes, à revelia da legislação brasileira. Os Estados Unidos estão fazendo apenas aquilo que lhes compete, aquilo que cabe dentro das suas competências. Como Alexandre de Moraes já está enquadrado nesta sanção e nesta lei que configura Alexandre de Moraes como alguém que está recebendo o mesmo tratamento que genocidas, que figuras que são reprovadas pelos mais flagrantes abusos aos direitos humanos, porque, de fato, ele também violou flagrantemente direitos humanos nos seus julgamentos arbitrários, como ele já está envelopado nesta construção norte-americana que está cercando Moraes de todos os lados, tentando impedir que ele burle as consequências deste enquadramento, ele já entendeu que, para ele, não tem caminho a não ser dobrar a aposta, a não ser insistir. Alexandre de Moraes se sente numa cruzada contra o extremismo, contra o fascismo, contra a tirania yankee do Donald Trump, do Bolsonaro, enfim. E ele vai até o fim com isso. E ele acha, como ele fez tudo o que fez, movido muito por um senso de corporativismo, que engloba todo o Supremo Tribunal Federal, ele acha que seus colegas devem lhe dar guarida. E, sob certo ponto de vista, é apenas por preocupação pessoal, por covardia, que muitos deles dão sinais de estarem temendo, por serem enquadrados também dentro dessas sanções. Não por qualquer sentido de idealismo, de valores, de virtude, porque, de fato, se preferem se afastar de algumas ações do Moraes, diferenciar de algumas ações do Moraes, o fato é que, durante todo esse tempo, deram sustentação ao seu comportamento. Então, não cola virem agora dizer que não é com eles. Os ministros do STF, com exceção de Luiz Fux, que, infelizmente, nós não tivemos aí a oportunidade de comentar os desdobramentos depois do seu voto para não condenar Jair Bolsonaro e os outros réus da suposta tentativa de golpe de Estado, todos eles ali, na primeira turma, pelo menos, que ficou responsável pelo julgamento, votaram a favor dessa condenação que não se baseia em lé com cré. E não houve essa tentativa de golpe, não dá para enquadrar esses réus dentro do que diz o ordenamento jurídico. Esse enquadramento se dá por razões políticas, é uma perseguição política, nós já dissemos isso insistentemente. Mas eu queria, aproveitando que você, Camila, destacou esse primeiro parágrafo descreve o que aconteceu de lá para cá. Ele descreve o cenário, os acontecimentos no cenário político brasileiro de lá para cá, que levaram até mais esta rodada de sanções para além da condenação de Jair Bolsonaro. Então, eu queria comentar um pouquinho cada ponto desse que está aí no primeiro parágrafo. Primeiro, a anistia desidratada sob a caricatura de dosimetria e o Congresso encabrestado por defuntos políticos ressuscitados das covas da Lava Jato. O que ela está querendo dizer com isso? Ela está se referindo ao fato, e a gente faz uma crítica muito direta à oposição brasileira. A oposição brasileira fez todo o escarcéu em julho. Nós estamos em setembro, não faz tanto tempo assim, pessoal. Não tenhamos uma memória tão curta.
Em julho, a oposição brasileira fez um escarcéu, obstrução, protesto, nós não vamos deixar votar nada, de maneira aguerrida, visceral, nós não vamos deixar as coisas que são os projetos do interesse do governo avançarem aqui no parlamento. O parlamento não vai funcionar enquanto não levarem adiante as 3 pautas de que a democracia brasileira necessita para ser restaurada. A anistia aos presos do 8 de janeiro, aos acusados de golpe de Estado, para tirar de cena estes abusos que estão sendo perpetrados, violando a separação dos poderes, violando os direitos fundamentais, violando a liberdade de expressão e associação. Segundo, o fim do foro privilegiado para diminuir o poder do STF de pressão sobre os parlamentares, colocar os parlamentares sob julgamento em primeira instância, como qualquer cidadão. Esta era a ideia. Ou, no mínimo, modular, diminuir o foro privilegiado. No mínimo. Há quem diga que não seria factível eliminá-lo, mas seria factível diminuí-lo ou modulá-lo. Que seja. Terceiro, impeachment de Alexandre de Moraes. Porque os ministros do STF têm que ser punidos, eles têm que sofrer consequências do que eles estão fazendo. Alguma coisa ali tem que mudar, alguém tem que ser tirado de lá. Porque se eles ficarem apenas lá, deixando tudo passar em brancas nuvens, não se mudou nada no regime brasileiro. Não se mudou nada. Não se mudou nada. A gente vai falar um pouco mais sobre esse ponto mais adiante. O que aconteceu com essas 3 pautas? De impeachment, só quem fala é o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes fala do impeachment para não deixar ele acontecer, evidentemente. Diga, Camila, diga. Não, eu achei que você tinha terminado, eu ia falar, eu também queria que você comentasse sobre a história da exibição, que eu achei exibição de artistas propagandistas do regime. Eu achei ótima essa frase. Lá. Primeiro, as 3 pautas. Né? Impeachment do Alexandre de Moraes. O que aconteceu? Como eu estava dizendo, o Gilmar Mendes é a única pessoa que está falando disso. Muita gente na direita brasileira achou que valia a pena não aceitar que a anistia se estenda até o Moraes, até os ministros, para que ela seja aceita. Estender a anistia a eles. A gente vai falar sobre isso mais adiante, como eu falei. O que aconteceu com a anistia? A oposição fez uma festa acreditando, não, agora vai. Hugo Mota prometeu, tem um acordo dos partidos. O que adianta um acordo dos partidos? Eu falei na época. O que adianta um acordo dos partidos que supostamente tinha, se quem vai pautar vai ser o Mota? E o Mota não pautou. O tempo passou, só coisas de interesse do governo Lula foram pautadas, com exceção, felizmente, da CPI do INSS, que foi aberta, a oposição mostrando algum serviço. E aprovou-se a urgência da abertura da anistia. Quem vai ser o relator? Paulinho da Força. Paulinho da Força, amigo de Alexandre de Moraes. E aí, é por isso que a Kátia está falando de defuntos ressuscitados das covas da Lava Jato. Paulinho da Força aparece, logo depois de ser nomeado ali relator, ao lado de Aécio Neves, Michel Temer. Só figuras das antigas da Nova República. De repente, reaparecendo como os pacificadores. Não se esqueçam que Michel Temer indicou Alexandre de Moraes. Não se esqueçam disso. Eles estão lá dizendo que não, que anistia é inconstitucional. Mentira! Anistia é inconstitucional. O que a gente pode fazer aqui é um PL da dosimetria, é diminuir as penas. Diminuir pena, como diz a revista Oeste, na matéria em que ela aborda a proposta que está em discussão e que o Paulinho da Força defenderia, segundo a apuração da revista, diminuir ali de 8 para 6 anos. De 4 para 2. O que é isso, gente? O que é isso? O que isso resolve? O que isso muda? Melhora um pouquinho a vida das pessoas, mas não passa borracha em nada, não pacifica nada. Não, essas pessoas continuam sendo tratadas como criminosas. As penas ainda são longas. E terceiro, o fim do foro privilegiado. Aí vem a exibição dos artistas propagandistas do regime que você destacou, Camila. O
O que aconteceu com o fim do foro privilegiado? Alegando que era necessário fazer isso para que a urgência dessa anistia, que já virou dosimetria, fosse aprovada, a oposição apoiou uma PEC, a tal da PEC da blindagem, que apareceu do nada, ninguém estava pedindo por isso, ninguém queria isso, eu não sei de onde apareceu isso, e, de repente, a oposição estava lá, fazendo discursos, né? Nicolas Ferreira, é a salvação da República, no parlamento, aprovando uma PEC que estabelecia, ela foi soterrada pelo Senado, tamanha foi a repercussão política negativa dessa idiotice. Uma PEC que estabelecia um voto secreto para você abrir investigação contra parlamentar, e uma PEC que aumenta o foro privilegiado. Aumenta o foro privilegiado para cacique de partido, para presidente de partido. Aumenta o foro. Mas não tem nem 3 meses que a oposição estava gritando pelo fim do foro. E, de repente, a salvação da República é aumentar o foro. O que aconteceu? Entregaram de presente para a esquerda, apesar de ter gente da esquerda votando a favor, mas ficou marcado como uma coisa que a oposição abraçou, uma contradição que de fato foi. Entregaram de presente para a esquerda um discurso de anticorrupção. Entregaram um discurso de anticorrupção para Zé Dirceu e companhia. Irem para a rua fazer barulho contra nós. E fazer parecer e dar narrativa para a imprensa que a gente está perdendo apoio nas lutas pelas causas necessárias. Deram um tiro no pé, eu diria, na alma. E as manifestações da esquerda foram as maiores em muito tempo. Não há como tapar o sol com a peneira e dizer o contrário. Mas, sim, é evidente, e aí entra o que a Kátia fez menção aí no texto, que elas também foram grandes porque foram shows. E a gente tem ali os artistas puxa-saco do lulopetismo, da esquerda, da salvação da democracia alexandrina, oferecendo ali os seus préstimos ao regime para atraírem ao showmício os seus fãs. Isso, naturalmente, também ajudou a engrossar as manifestações. Que, no entanto, feita seja a ressalva, não se equiparam às manifestações à direita, Camila.